proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam, eis que o próprio Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheciam. Então Jesus o perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: E o que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. E então voltaram dizendo que os anjos afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois de inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles e, quando sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e foram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os outros dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, este evangelho que nós acabamos de ouvir é um roteiro de espiritualidade lindo. Quando nós escutamos ele, nós entendemos que a história da vida de Jesus, da ressurreição, do início e do fim da missão evangelizadora de Jesus na Terra, se passa na vida matrimonial. Jesus não esquece dos casais. Veja bem, Jesus nasceu no seio de uma nova família. Maria estava prometida em casamento a José. Ali nascia-se a família de Nazaré. Mas nesse contexto, também o encerramento da missão de Jesus também está relacionado ao matrimônio. Mas que matrimônio é esse? A própria leitura nos dá, Cleofas. E o outro? Aliás, outra. Se nós pegarmos o Evangelho de João 25, dirá que junto à cruz de Jesus estava sua mãe Maria e sua irmã Maria de Cleofas.
A esposa de Cleofas, na verdade, então, era Maria. Mas não era qualquer Maria. Era Maria, tia de Jesus. Nossa Senhora teve uma irmã que se chamava Maria. E esta Maria era Maria de Cleofas, uma discípula fiel. Entendendo isso, voltemos ao contexto. Eles voltavam de Emaús para sua terra, onde tudo começou. Mas por quê? Porque quando um coração fica com medo, a primeira ação é retornar ao porto seguro. Um exemplo muito claro é quando uma criança cai e rala o joelho. Ela vai chamar a mãe, porque a mãe é o consolo e o porto seguro. No Evangelho, eles não tinham mais nada. Deixaram família, amigos, lar para seguir Jesus. E eis que o único que eles seguiam morreu na cruz. O único jeito era retornar aos lares. Mas Jesus aparece no meio deles disfarçado. Por quê? Simplesmente para ensinar algo aos discípulos, que a esperança não decepciona. Em um segundo, em um século, onde cada vez menos sentimos a presença de Jesus em meio a tantas lutas que aparecem no nosso mundo, Jesus vai nos dizer que a esperança não nos decepciona. Aliás, escutávamos essa frase ano passado no Jubileu da Esperança, e é uma frase tão bonita e tão impactante que eu gosto sempre de repetir ela. A esperança não decepciona. Ele aparece no meio deles e pergunta: Mas a quem vocês estão falando? Já angustiados e revoltados com a situação, eles desabavam para Jesus o que estava acontecendo. E vejam que o coração dos discípulos estava como que despedaçado, triste. E eles dizem no final: Nós esperávamos que ele iria vir para salvar o mundo. No entanto, faz 3 dias que essas coisas aconteceram. A tristeza impacta o coração dos discípulos. Sem esperança, sem força e sem fé para seguir a luta, e não obstante a isso, nos dias de hoje esperamos e estamos longe até de resolver os nossos problemas. Parece até que o encardido pesou a mão. Pesou a mão sobre mim, sobre você, sobre nós. Porque sempre acontece uma tragédia na minha vida. Porque sempre acontece uma dificuldade no meu coração e eu já não sei mais como enfrentar isso. Com todos esses sentimentos no coração, Jesus foi explicando e conversando e cativando os discípulos. Vejam que Jesus cativa em meio à dor. Jesus cativa em meio à luta. Jesus é a força em meio aos tormentos. Jesus quer ser o alento. E eles então chegam em casa. Jesus finge como se seguisse adiante, mas os discípulos insistiram para que ele entrasse. Jesus realiza algo poderoso na vida deles, e eles queriam ficar mais próximos deste homem desconhecido que entra no meio da família deles. Eles entram e Jesus entra no centro. Na época, sentava-se no centro o chefe da família. A esposa ficava de um lado e a visita ficava do outro. Por que que a esposa ficava de um lado? Para ficar mais fácil de servir a refeição. O chefe ficava no centro, o pai ficava no centro para mostrar a autoridade da família. E sempre a visita ficava no outro lado. Mas Jesus quis ficar no centro. Jesus quis ser o centro. Se nós colocarmos essa leitura na nossa vida, Jesus quer ser o nosso centro. Quer se fazer centro na nossa vida. Ele quer se fazer centro na sua vida. Ele quer ficar no centro na nossa história, no nosso futuro, nas nossas famílias.
Nós precisamos de Jesus no nosso centro para nos dar força nos tormentos. Ele parte o pão e desaparece. E os discípulos então ficam um olhando para o outro e caem em si. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos mostra que nas dificuldades o que falta para nós é a esperança de que Jesus está conosco e Ele quer ser o centro. Se eu não aceito Jesus no centro, eu perco o controle da minha vida. E é por isso que tantas famílias se separam. Pessoas que não ficam com o centro em Jesus, o Jesus da esperança, o Jesus que tem a esperança de que quando tudo estiver errado, Ele estará lá partindo o pão na refeição. Essa família não consegue resistir. Que saibamos então deixar Jesus entrar no seio da nossa família, fazer história na nossa história. E como discípulos de Emaús, que Ele seja então o centro da nossa vida, para deixar de fato os nossos corações cada vez mais esperançosos em meio aos tormentos. A esperança jamais decepciona. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. Por sua morte, a morte viu.